hiperatividade infantil. E para debater esse assunto, eu já quero começar o nosso dia, assim, nosso café da manhã, recebendo a psicóloga Cleide Partel e a Joelma Adriana dos Santos, que é uma mãe, né, experiente, que está aqui, que vai falar um pouquinho desse problema, que é um problema que tem na nossa casa. Ah, às vezes tem, né, minhas queridas? Bom dia. Bom dia, senhora. Tudo bem? Como vai? Bom dia. Tudo bom, meu amor? Vamos entrando, vamos sentando aqui, direto tomando o nosso café da manhã, que hoje é um dia, assim, é um dia de alegria, né? Eu falo que criança sempre alegra. Mas olha, obrigada pela presença de vocês. Eu acho importante hoje a gente estar debatendo esse assunto, porque é um assunto que se transforma em saúde. Esse programa está muito relacionado com a saúde, mas esse assunto se transforma em saúde, claro, você não acha, claro. doutora? E qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Autoestima, enfim. Não, muitas vezes a gente vê até dentro das nossas famílias, né, crianças hiperativas e elas são incompreendidas, né? Então, você não sabe o motivo, mas você vê, às vezes, o pai brigando, a mãe batendo, né? Por ela ser uma criança muito agitada. E, na verdade, ela precisa de ajuda, né, doutora? Claro, claro. Ela, E não só em casa, né, Solange? É uma coisa de... Na escola ainda, poucas escolas conhecem, verdade. poucos professores. Então, põe para fora da sala de aula. É uma Põe de criança que castigo. atrapalha muito. Porque se a professora não souber desse distúrbio, ela não sabe lidar com essa criança. Ela acha que essa criança é indisciplinada, é um capeta, é uma pestinha, e preguiçoso, indolente, e vai para fora. É verdade. O que é um crime, né? É um crime, não é muito bom. E isso vai desenvolvendo, até para a própria criança, né, alguma coisa ruim para a vida dela. Com certeza. Fica Né, estigmatizado, né? Aquele que não dá certo. Aquele né? que não dá certo, aquele que está sempre errado. E acaba isso levando para o resto da vida. E nós temos uma mãe também, que é a Joelma Adriana dos Santos, que ela é mãe de quem mesmo? Conta pra gente. Eu sou mãe do Iago. Iago tem 11 anos. E ele sempre, desde criancinha, desde quando começou a andar, sempre deu muito trabalho, sempre ativo, esperto, mas tinha alguma coisa diferente. Era mais do que o normal. Né? E aí ele começou a ir para a escola e conforme as etapas da escola, né, foi começando a ter problema de aprendizado mesmo. Ele teve muita dificuldade para aprender a ler. Por causa da concentração, Sim. né, doutora? E a gente foi aos poucos descobrindo tudo isso. Cleide, e como é que a gente pode diagnosticar que é normal ou então que está acima do normal, né? Como é que a gente pode diagnosticar, quando começa diferenciar? A trazer prejuízo ou para a vida escolar ou para a vida social e familiar, né? Vamos supor, eu recebo algumas crianças que estão no final do primeiro ano, muitas vezes sendo aprovadas para o segundo ano ou que já foram aprovadas sem estarem alfabetizadas. O Iago repetiu a primeira série. Mas tem escolas, Joelma, que não reprovam para nos agradar os pais e tal. E em muitos casos eu já vi elas estarem passando para o segundo ano ou escolas reprovam. Né? Mas aí não adianta reprovar se a criança não for diagnosticada e tratada, ela vai continuar na aula pensando em tudo menos se concentrando e vai continuar sem conseguir ser alfabetizada. Então, como perceber quando está prejudicando ou até no círculo social? Porque uma criança dessa, ela não sabe esperar a vez dela, ela é muito impaciente, ela quer fazer tudo do jeito dela, ela cria dificuldades até com os amiguinhos, com os colegas. E a gente acaba, diagnosticando essas atitudes, né, diferentes de outros coleguinhas. Como é que a gente faz? Tem que procurar um profissional, né? Precisa fazer um exame encefalograma? O que tem que fazer? Não, tem não, que ser não é. feito? O eletroencefalograma simplesmente não detecta, porque é um distúrbio neurobiológico funcional, isto é, o córtex pré-frontal funciona mais lentamente por falta de dopamina, noradrenalina. Só funciona, então não vai aparecer no eletro. Tem especialistas americanos que têm aparelhos como o SPECT, por exemplo, que fotografam o funcionamento com contrastes, tal, mas pelo histórico da própria pessoa, e é genético. Ah, é genético? É genético. Vem de então, lá, né? Do avô, a Joelma, por exemplo, ela me achou na internet porque ela estava buscando o problema do Iago e veio buscar ajuda para o Iago. Mas aí, como é genético, eu descobri que ela era portadora, também tinha. E o pai do Iago era contra a medicação.
Olha. Só que estava tendo muito prejuízo. Então, vinha na agenda a reclamação da professora, né? todas, ela diz conta que nas reuniões ela já ficava esperando que ela sabia que ela ia ser chamada à parte. Então ela me veio pelo Iago. Ela foi porque ela me achou através do meu site e foi. Né? Seria bom uma pessoa que entendesse mais. Sim, porque o importante não é o psicólogo, mas é importante que a pessoa... aliás, ela procurou um médico que contestou meu diagnóstico, que se a pessoa não for especializada, nós não entender, não vai. Hoje em dia tem muito médico, inclusive diagnosticando TDA como bipolar. Está tendo um caos nesse aspecto, né? Agora, ela foi me procurar porque eu sou especialista e tenho um site só sobre o assunto. Quem lida com essa criança tem que aprender a lidar. Então, os pais, os professores. Então, eu quis fazer um trabalho com ela, porque, primeiro, que ela também é... Aí, ela, começando o tratamento, se tratando, convenceu o pai do Iago e agora ele está sendo medicado e tratado e mudou completamente. Mudou? Que gostoso isso. Inclusive, ele já estava com sobrepeso, né? Porque a pessoa compulsiva pode comer demais. Ele estava com sobrepeso, estava assim... quando no início do tratamento ele estava assim, com dificuldade na escola, estava indo mal na escola e teve todo esse trabalho de convencimento da família, porque tinha gente que não queria que ele fizesse o tratamento, né? Tomasse o medicamento. E depois deslanchou. Perdeu peso, está indo bem na escola. Aliás, ele já tinha feito uma terapia antes de saber que... Né, a terapia que ele fez anteriormente, como a minha visão é essa, né? Que como não era um especialista no assunto, não deu resultado nenhum. Não ajudou em nada. Acaba não ajudando e até às vezes atrapalhando. E eu vejo que assim, são dois casos, né? Tem o caso que a criança, ela come demais, fica, né, compulsiva. E tem o caso também que ela não tem tempo de comer. Não tem tempo. Eu tenho uma gracinha lá que me fala assim, ele tem 9 aninhos, ele fala assim, Cleide, para mim, 1 minuto parece 1 hora, não dá para eu ficar na mesa. Ai, que graça. Eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. E eu falo assim, mas você sempre tem coisa para fazer logo depois do almoço? Não, mas, por exemplo, se eu tenho um encontro com um amigo às 3 horas, eu já fico nervoso, eu já preciso... Você entendeu? Essa ansiedade e está abaixo do peso. Você está com o problema de... Ao contrário, aí nós fizemos um contrato dele ficar pelo menos 15 minutos na mesa, entendeu? Que ótimo. Né? E ele fica lá, né? Acho que com o relógio... Mas aí, pelo menos, ele sabe. Pelo menos ele fica. E é mais comum no sexo masculino ou não? Olha... O menino é mais hiperativo. Então, se formos ver em termos de diagnóstico, a prevalência de 3 meninos para cada menina diagnosticada. No entanto, na idade adulta, é 1 para 1. Porque a menina costuma ser do tipo desatento. O tipo desatento é aquela pessoa que tem hiperatividade só mental. Então, não aparece fisicamente. Né? Só que ela não atrapalha em sala de aula, então a professora não fica irritada, porque ela está lá bem quietinha, mas muitas vezes, a maioria das vezes, se ela tem sobre déficit de atenção do tipo desatento, a cabeça dela está longe. E ela tem a maior dificuldade de em aprender, focar. Então, adulto é 1 para 1. Então, o menino é mais diagnosticado em função dele ser fisicamente mais hiperativo. Então, você consegue detectar, né, mais rápido, e né, na infância, porque na verdade, Solange, é assim, desses até 7% de pessoas que têm esse distúrbio, 1/3 se cura, pode se curar, 1/3 perde essa hiperatividade física e continua só com a hiperatividade mental, e 1/3 continua exatamente como é, na fase adulta. Isso que é novidade. Porque há muito tempo as crianças hiperativas são diagnosticadas, mas não as desatentas e nem adolescentes e adultos. Nossa. Isso é muito recente. E eu vejo assim, nós temos hoje em dia, talvez, né, por causa da nossa própria vida, dos pais, né, que trabalham bastante, a gente não pode